Bom pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou fazendo esse vídeo hoje para mostrar como configurar esse termostato aqui, esse danadinho aqui, ó, MT516E da Full Gauge, né? A marca desse termostato. Eu vou ensinar você a configurar ele, né? Ele é controlador digital de temperatura com 2 estágios, configurável. Ele permite configurar os 2 estágios. Os dois, o que é estágio? 2 relés de funcionamento. Aqui na tabela parâmetro, né, de parâmetros, nós temos até a função 27. É isso mesmo, ó, 27. Para a chocadeira você vai fazer ajuste até F13, certo? Não sei se está conseguindo focar bem aí, mas eu espero que sim. Para você ajustar, a primeira função é F01, é o código de acesso. Sem esse código você não pode fazer as mudanças. Então você insere o código 123 para poder liberar as outras mudanças, demais mudanças que vai ter que fazer, de F2 até F13. F2, deslocamento de indicação, offset do sensor. Estou fazendo primeiro essa parte do vídeo para explicar um pouquinho o manual, porque é bem complexo, as pessoas leigas não conseguem entender o que está querendo dizer aqui, cada frase dessa. E daqui a pouquinho eu vou mostrar instalado lá como que você vai fazer esses ajustes. F2, deslocamento de indicação offset do sensor. Menos 5 e 5. O padrão é 0.0. Está lá no manual. O que é esse deslocamento de indicação? Isso é um ajuste fino no sensor de temperatura. Ao instalar numa chocadeira, você vai conferir com o termômetro. Se a chocadeira estiver quente, você tem que ajustar de forma positiva, que é esse segundo. Ok? Segundo aqui, ó, 5.0. Se a chocadeira estiver fria, você vai precisar de ajustar de forma negativa, menos 5, né? Lembrando que o padrão é 0, então você vai ajustar ponto por ponto. Não ajuste tudo de uma vez, porque essa mudança é bem radical. Então tem que ser de pouco a pouco. F3 é o modo de operação do primeiro estágio. O que é o primeiro estágio? É o primeiro relé. Se você vai querer para resfriamento ou para aquecimento. Como é chocadeira, é aquecimento. Então o F3 vai ficar em 1. F4 e F5 são os ajustes máximos e mínimos permitidos ao usuário final. Ele vem com esse padrão 2.0 e 5.0, mas você vai ajustar o padrão do F04 para 35 e do F05 para 40. Então vai ter essa margem aí de tolerância de 5 graus para fazer os ajustes, certo? Mas o set point da chocadeira em si vai ser ajustado em 37.6, tá ok? Mais ou menos no centro desse ajuste que a gente fez aí. F06, diferencial de controle esterese do primeiro estágio. Você vê que é uma frase complicada de uma pessoa que é leiga entender. Aqui é 0.1 até 20.0, ok? Esse diferencial de controle do esterese é o tempo para poder acionar novamente o relé de temperatura. Como o chocadeira tem que trabalhar de forma a não oscilar a temperatura, você vai deixar no mínimo possível, que é 0.1. Vai deixar aqui porque quando a chocadeira atingir a temperatura programada, ela vai desligar a resistência. Ao diminuir esse um pontinho, ela vai ligar novamente, certo? Para poder manter equilibrada a temperatura sem oscilar. Então, F07. F07 é o retardo para ligar a saída do primeiro estágio. O que é isso, F07? Ao colocar a chocadeira na tomada, esse retardo é o tempo que você vai esperar para a chocadeira liberar o aquecimento. Como eu quero que já funcione de forma imediata, eu vou deixar o F7 em 0, certo? Aqui a possibilidade de 0 até 999, mas eu vou deixar em 0 porque eu quero que ao colocar na tomada ela já comece a esquentar. F8 é o modo de operação do segundo estágio. Possui 4 tipos, né? O modo de operação do segundo estágio vai ficar em 3, porque é
a função de timer cíclico, que eu quero que vire os ovos, ok? Para virar os ovinhos lá, vai ter que deixar no 3, que é a função de rolagem de ovos, timer cíclico, tá ok? F9, base de tempo do timer cíclico. Isso aqui é a unidade que você vai colocar, se é minuto e segundo ou se é segundo e minuto. O certo é segundos e minutos. Então, número 1, aqui no manual já explica, ó. No F09, a base de tempo do timer, tá ok? Aí, ó, 0 é segundos e minutos e 1 é segundos e minutos. Então você deixar essa função aqui, ó, segundos e minutos. Por quê? Porque segundos vai ser o tempo do motor trabalhando e minutos o tempo dele desligado. Você vai entender agora, na hora que eu fizer aqui. Ah, só corrigindo aqui, pessoal. O F08 é o modo de operação do segundo estágio. Possui essas 3 funções aí, ó. 0 para refrigeração, 1 para aquecimento e o 2 para timer cíclico. Então, no F8 você vai colocar número 2, que você quer que funcione o timer para virar os ovos. Então, vamos voltar aqui a tabelinha. Deixa eu focar. Cadê? Certo. O F9 é a base de tempo lá, então você vai colocar número, voltando aqui, número 1, segundos e minutos. Então vai colocar no F9, 1. F10, o tempo do timer cíclico alarme ligado. Tem 1 até 999. Na que eu instalei aqui, o tempo necessário foi 3 segundos. Então eu deixei no 3 e o F11, que é o tempo do timer desligado. O tempo que você vai querer deixar que ela espere para poder ligar novamente. Vai ficar desligado o motor, eu deixei em 120 minutos, que vai dar 2 horas. F12, o estado inicial do timer cíclico. Esse estado inicial quer dizer o quê? Quando você ligar na tomada, qual que vai ser o estado dele? Desligado ou ligado? Você vai deixar ligado, porque quando você colocar na tomada, ela vai virar os ovos uma vez, certo? F13, que é a última função, timer cíclico, sempre ligado enquanto o OUT1 ligado. No e yes. O que é isso? Se você deixar ele em yes, o que vai acontecer? O motor vai ficar virando enquanto a chocadeira não chegar na temperatura ideal. Então, durante o aquecimento dela o tempo todo, o motor está virando, rodando para um lado para o outro. Então, você vai deixar em no, que é desligado, certo? O timer ciclo não pode ficar sempre ligado. Tá ok, pessoal? Então, essa foi a primeira parte do vídeo. Eu vou pausar aqui e vou lá para poder mostrar funcionando, certo? Vamos lá. Aí, pessoal, cheguei aqui, tá aqui a chocadeira já funcionando, temperatura ideal. Agora nós vamos entrar aqui no menu dela, das funções, certo? Vou até ficar mais baixo aqui. Botão para cima e para baixo, dá um toque. Entrou na função 7 F1 123, que é o código de acesso. Vamos lá. 123. Então passou um pouquinho. 123, dá um toque no 7. F2 é o 3.0, que é o ajuste fino que eu fiz no sensor. Eu precisei de chegar nesse valor para a temperatura ficar ok lá dentro. Então, vamos voltar. F3 é 1, que é para aquecimento. 0 é para refrigeração. Então, para aquecimento, número 1. F4, o set point mínimo, 35 graus. Não aceita um ajuste menor do que esse. F5 é o máximo, então não pode ajustar ela com mais de 40 graus. F6, esse aqui é o tempo para poder acionar novamente o relé. Então está no menos possível, para não oscilar a temperatura. Menos o valor mínimo possível, 0.1, que eu tinha explicado já. Ok. F7
No. Por quê? Porque o no aqui é o mínimo possível do que? Para poder, na hora de colocar a chocadeira na tomada, ela já liberar o aquecimento. Se eu colocar aqui 1, vai demorar 1 segundo. E assim vai, até 999. Mas eu quero que na hora que colocar na tomada já liberar o aquecimento, certo? F8 é o tipo de função no segundo relé. Número 2, que é para timer cíclico. Eu quero que funcione para girar os ovos, ok? F9 é a unidade medida lá, segundos e minutos, que é número 1, certo? Tem até o 3. Mas vai ficar em 1 porque eu quero o primeiro segundos e o segundo timer minutos, ok? Então F10 tá 3 segundos, o motorzinho vai rodar os ovos. 3 segundos, que é o suficiente. Mas tem chocadeira que vai precisar de mais tempo, 6 segundos, 7. Aí você vai selecionar aqui, mas nessa aqui a volta que eu preciso que ele faça é com 3 segundos. O F11 é o tempo que o motor vai ficar desligado. Então aqui já é minutos, que o primeiro foi segundo, que eu expliquei para você, segundo e minuto. Agora é minuto, 120 minutos que vai ficar desligado. Tá ok. Mas você pode ajustar com mais tempo também, se você quiser. Eu coloquei 2 horas, 120 minutos. F12, o timer ligado na primeira função. Quando colocar na tomada, o que eu quero? Eu quero que gire o motor uma vez. Então tem que ficar em on. Se eu ficar em off, ele não vai ligar quando eu pôr a chocadeira na tomada. Então fica em on, que ele vai o primeiro deslocamento dele é ligado. F13, que é a última função, está em no. Por quê? Porque eu não quero que o motor fique ligado o tempo todo, certo? Se ficar em yes, esse motor vai ficar rodando e não desliga. Então tem que ficar em no, certo? Voltando, F13, agora eu vou apertar 7 e segurar até aparecer os tracinhos na tela. Salvou as mudanças que eu fiz. Agora o set point, aperta 7 e segura. Entrou 7.1, ó. Você pode ajustar. O máximo permitido, quanto que é 40, lá no set point, na função 5. Mas eu quero que fique ajustado em 37.6. Então, 17.6 é o ajuste set point, certo? Olha lá, ó. Vou apertar de novo para você ver aqui. 7.1. O timer on 3 segundos. Timer off 120. É o tempo de virar os ovos. Ok? Tá ok. Esse é o modo de configuração desse termostato. É complicado, mas é isso aí, pessoal. Espero que eu ajudei vocês nesse vídeo a simplificar um pouco mais, porque muita gente tem dificuldade com ele. Mas, como vocês viram aí, tudo é possível. Basta ter paciência. Essa é uma chocadeira usada que eu estou fazendo aqui um conserto, certo? Mas aqui é uma fábrica de chocadeiras novas. Só que a gente também pega esse serviço para poder fazer, tá? Instalação, manutenção, ok? Valeu, pessoal. Forte abraço para vocês. Qualquer dúvida, deixa no comentário aí que a gente vai tentar te ajudar.